Olá, Surface navegadores! Vindo aqui para gravar mais um vídeo utilizando a Gemini AI para que ela possa nos abordar uma análise. Dessa vez vou pedir o uso de livros históricos e abordar um assunto um pouco polêmico, sim, visto que este cidadão que eu utilizarei para pedir informações é um ser que é visto na figura de Deus perante algumas religiões, então o vídeo vai se tornar um pouco polêmico. Vamos analisar, vamos ver o prompt. O prompt que eu criei foi: com base em todos os livros religiosos judaicos, conte-me a história de Jesus Cristo. E conte-me também a visão judaica sobre a figura dele em ser o Messias ou não. Tá realmente uma chamada para um vídeo bem polêmico. Dependendo de como a IA responder, eu sei mais ou menos como vai ser essa resposta. Mas é interessante sempre compartilhar conhecimento. E é o que faremos hoje aqui com este vídeo. No treinamento desse modelo da Gemini, com certeza foram usados todos os livros religiosos existentes no mundo para todas as religiões, ou pelo menos para as mais antigas. Então, tudo leva a crer que realmente a resposta vai ser bem polêmica. Vamos à leitura. A história de Jesus Cristo nos livros religiosos judaicos. É importante esclarecer que os livros religiosos judaicos, como a Torá, o Talmud e outros textos rabínicos, não contêm a história de Jesus Cristo. A figura de Jesus é central para o cristianismo, que se desenvolveu a partir do judaísmo, mas ele não é uma figura messiânica ou profética reconhecida dentro das escrituras e tradições judaicas. As narrativas sobre Jesus, seu nascimento, vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição, são encontradas nos Evangelhos e em outras partes do Novo Testamento, que são textos sagrados para os cristãos. A visão judaica sobre Jesus como o Messias. A visão judaica sobre Jesus ser o Messias é categoricamente negativa. Para o judaísmo, Jesus não atende aos critérios e profecias messiânicas estabelecidas nas escrituras hebraicas. O conceito judaico de Messias, Mashiach, é muito específico e difere fundamentalmente da crença cristã. As expectativas messiânicas no judaísmo incluem: descendente de Davi. O Messias deve ser um descendente direto do rei Davi, através de sua linha paterna. Reunir o povo judeu. Ele irá reunir todos os judeus de volta à terra de Israel. Reconstruir o terceiro templo. O Messias supervisionará a reconstrução do templo em Jerusalém. Inaugurar uma era de paz mundial. Ele trará uma era de paz universal, onde a guerra e o ódio não existirão, e o conhecimento de Deus se espalhará por toda a terra. Essa era é frequentemente referida como a Era Messiânica, Yemot HaMashiach. Conhecedor da Torá. O Messias será o maior estudioso e observador da Torá, levando o povo a seguir seus preceitos. Não divino. No judaísmo, o Messias é um ser humano, mortal, embora com uma alma e missão extraordinárias. Ele não é divino, nem parte de uma trindade, nem um filho de Deus no sentido cristão. Porque Jesus não é considerado o Messias no judaísmo. Não cumpriu as profecias. Jesus não reuniu os judeus de volta à terra de Israel, não reconstruiu o templo e não estabeleceu uma era de paz mundial. Morte e ressurreição. A ideia de um Messias que morre e ressuscita é incompatível com as profecias judaicas. O Messias deve ser um líder vitorioso que estabelece uma nova era. Divindade.
A crença na divindade de Jesus é uma violação do princípio fundamental do monoteísmo absoluto judaico, que enfatiza a unicidade e indivisibilidade de Deus. Mudança na lei. Os ensinamentos cristãos, que em alguns pontos foram interpretados como uma anulação ou modificação da lei judaica, Torá, são inaceitáveis para o judaísmo, que considera a Torá como a lei eterna e imutável de Deus. Em resumo, enquanto Jesus é a figura central do cristianismo, ele não é reconhecido como o Messias ou uma figura de relevância religiosa dentro do judaísmo. As duas religiões têm visões fundamentalmente diferentes sobre a identidade e a missão do Messias. Se você tiver mais perguntas sobre as diferentes perspectivas religiosas, posso tentar ajudar. Vocês veem aqui que eu já criei um segundo prompt, que eu vou pedir agora para IA elaborar para mim uma resposta, agora pedindo a visão dos livros cristãos sobre o fato de os judeus não terem reconhecido Jesus como Messias. Está elaborando aqui a resposta. Vamos ouvir? Os livros cristãos, particularmente o Novo Testamento, abordam o fato de os judeus não terem reconhecido Jesus como o Messias de várias maneiras teológicas e narrativas. 1. Cumprimento da profecia e plano divino. Sofrimento do Messias. Uma das principais formas é argumentar que a rejeição e o sofrimento de Jesus, culminando na sua crucificação, foram na verdade o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que falavam de um servo sofredor, especialmente Isaías 53. Para os cristãos, a morte de Jesus não foi uma falha, mas um ato redentor planejado por Deus desde o início. Plano de salvação universal. A teologia cristã frequentemente interpreta a rejeição de Jesus por muitos judeus como um evento que abriu a porta para a salvação se estender aos gentios, não judeus. O apóstolo Paulo, em particular, em sua epístola aos Romanos, capítulos 9 a 11, explora essa ideia. Ele argumenta que a incredulidade de Israel, embora dolorosa, permitiu que a graça de Deus alcançasse os gentios, e que, eventualmente, todo o Israel será salvo. Romanos 11, 26 da manhã, indicando uma futura restauração e reconhecimento. 2. Dureza de coração e falta de entendimento. Falta de reconhecimento espiritual. Os evangelhos e outras partes do Novo Testamento sugerem que muitos líderes e pessoas do povo judeu da época não reconheceram Jesus porque estavam esperando um Messias diferente, um rei político e militar que os libertaria do domínio romano, em vez de um servo sofredor, ou um líder espiritual que falava de um reino não terreno. Eles são retratados como tendo uma dureza de coração, ou uma falta de entendimento espiritual para discernir a verdadeira identidade de Jesus. Cegueira parcial. Paulo usa a metáfora de uma cegueira parcial, que recaiu sobre Israel para explicar por que a maioria dos judeus não aceitou Jesus. Essa cegueira não é vista como permanente, mas como parte do plano divino para alcançar o mundo todo. 3. Responsabilidade humana e vontade de Deus. Responsabilidade dos líderes judeus. Os evangelhos, em particular, retratam os líderes religiosos judeus, fariseus, saduceus, escribas, como os principais oponentes de Jesus, que o acusaram de blasfêmia e o entregaram às autoridades romanas para ser crucificado. No entanto, o Novo Testamento também deixa claro que a execução de Jesus foi um ato romano, e que o poder final para a execução era de Pôncio Pilatos. Deus no controle. Apesar da responsabilidade humana na crucificação,
A teologia cristã enfatiza que a morte de Jesus não foi um acidente, mas parte do plano soberano de Deus para a redenção da humanidade. Atos dos Apóstolos, por exemplo, fala de Jesus sendo entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus. Atos 2:23 da manhã. 4. Chamado aos gentios. Mudança de foco da missão. A rejeição de Jesus por parte de grande parte da liderança judaica é vista como o catalisador para que os apóstolos e os primeiros cristãos voltassem sua atenção missionária para os gentios. O livro de Atos documenta a progressiva expansão do evangelho para além das fronteiras judaicas, com Paulo sendo o apóstolo dos gentios. 5. Advertências e consequências. Parábolas e advertências. Jesus, em algumas parábolas, como a parábola dos lavradores maus em Mateus 9:33 da noite-46, é retratado como advertindo sobre as consequências da rejeição. Essas passagens, embora às vezes interpretadas de forma anti-judaica ao longo da história, são, na teologia cristã, vistas como avisos para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus. É importante notar que, embora os livros cristãos abordem a não aceitação de Jesus pelos judeus, a interpretação e o tom dessa abordagem variaram muito ao longo da história do cristianismo. Infelizmente, em alguns períodos, isso levou a perseguições e atitudes antissemitas. No entanto, a teologia cristã contemporânea, especialmente após o Concílio Vaticano e na Igreja Católica e movimentos ecumênicos protestantes, tem trabalhado para repudiar explicitamente o antissemitismo e reafirmar o vínculo indissolúvel entre o cristianismo e suas raízes judaicas, reconhecendo que Jesus e os primeiros discípulos eram judeus. Normalmente pedimos para não se discutir religião. Aqui trouxemos uma resposta com embasamento nos livros judaicos e também com embasamento nos livros cristãos. Por favor, não discutam. Se tiverem algum ponto, levantem. Sim, opiniões são sempre bem-vindas, mas sem ódios entre uma religião e outra. Até porque, perante Deus, todos somos irmãos. Deixem seu comentário, deixem sua opinião. Caso tenha achado interessante, divulgue para mais pessoas. E então, gostaram do vídeo? Se gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Caso tenha dúvidas, entra no nosso grupo no Telegram e naveguem à vontade.